Preste atenção, você que recebe o benefício BPC Loas, porque o que eu vou te falar agora é uma informação que tem relação diretamente com o seu benefício. E principalmente com uma coisa que muita gente que recebe o BPC Loas ainda não percebeu. Minha gente, existe uma mudança sendo discutida, isso mesmo, no que pode interferir diretamente na forma como você usa o seu benefício. E não é sobre cortar o benefício dessa vez, mas pode mexer em algo que te afeta diretamente quando você mais precisar do dinheiro, que é empréstimo, isso mesmo, empréstimo, o acesso ao próprio recurso. E por isso é importante entender este assunto com calma. Se você recebe o BPC Loas ou conhece alguém que dependa deste benefício, você sabe como que é. É um dinheiro contado, organizado e qualquer imprevisto já muda tudo. Às vezes, a pessoa precisa comprar um remédio, precisa pagar uma conta inesperada. É uma necessidade diferente fora do normal dentro de casa. E é neste momento que muita gente acaba recorrendo ao empréstimo. Não porque quer, mas sim porque precisa deste valor. Mas antes de continuar, me conta uma coisa aqui nos comentários. De qual cidade que você está assistindo esse vídeo? Eu gosto muito de saber de onde que vocês são, de onde que vocês acompanham o nosso canal. Porque isso ajuda a entender melhor quem está aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal ou se é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, compartilhe este vídeo, porque aqui eu sempre trarei informações sobre INSS, BPC Loas, benefícios sociais, de uma forma muito clara, para você não correr o risco de perder o seu dinheiro, por falta de informação. O que eu vou te explicar é exatamente o que está sendo discutido, mas eu preciso que você preste atenção nesta parte, porque é aqui que muita gente se confunde. E quando a pessoa se confunde, ela acaba tomando decisões sem entender direito o que está acontecendo. E quando envolve o benefício, isso poderá impactar diretamente no seu dinheiro. Então, fica aqui comigo até o final. Eu vou explicar claramente para você, porque o que eu quero te mostrar é de uma forma simples, sem linguagem difícil, sem termos complicados, sem enrolação. Como realmente funciona esta mudança, o que pode mudar na prática e principalmente como isso pode afetar você. E tem um detalhe que poucas pessoas percebem e que pode fazer toda a diferença dependendo da sua situação. Então, agora vamos entender juntos claramente, passo a passo, para você sair daqui sem dúvida nenhuma. Deixa eu te explicar isso de uma forma calma, porque este é o momento que é mais importante. Minha gente, existe um projeto de lei chamado Projeto de Lei 1037. Este projeto, ele foi apresentado pelo deputado Hildo Rocha no dia 18 de março de 2025. E hoje, este projeto ainda não virou lei. Ele está em análise na Câmara dos Deputados, ou seja, ainda está em andamento. Preste atenção nisso, porque muita gente se confunde nesta parte. Este projeto ainda está passando pelas comissões, ainda não foi votado definitivamente. E para que possa virar lei de verdade, ele precisa passar por algumas etapas. Primeiro, ser aprovado na Câmara dos Deputados, depois ir para o Senado e ser aprovado lá também. E por último, precisa da assinatura do presidente, que é a sanção presidencial. Então, guarda essa informação. Ainda não está valendo, mas pode avançar. Isso mesmo, esse projeto ele poderá avançar e ele poderá impactar diretamente no valor que você recebe do seu benefício. Preste atenção. Gente, esse projeto quer mudar porque aqui é o ponto principal. Hoje, quando uma pessoa ela recebe o BPC, ela já pode, claro, se ela quiser, contratar o empréstimo logo em seguida. Mas aí é que vem a grande chave desse projeto. Mas com esse projeto, isso mudaria, isso mesmo. A pessoa teria que esperar cerca de 10 meses
Olha só, 10 meses, isso mesmo, quase um ano. Quase um ano só depois desse tempo que ela poderia fazer o empréstimo. Deixa eu te explicar isso de uma forma mais simples. Imagina que você começou a receber o seu benefício hoje e daqui a pouco surge algum imprevisto e você não tem aquele valor necessário. É uma necessidade, lógico, uma situação que precisa de um determinado valor. Hoje você ainda teria uma alternativa, mas com essa mudança, com esse novo projeto de lei que está em andamento, você não teria acesso ao empréstimo neste período, porque teria que esperar esses 10 meses. E esses 10 meses é muito longo. Pensa comigo, isso muda ou não muda a vida de quem recebe o benefício? Muda sim, muda e muito. Porque não é só sobre o empréstimo, é sobre ter uma saída. Quando uma pessoa precisa. Este é o foco. Preste atenção nisso, porque aqui está o ponto mais importante. Isso não muda o valor do benefício. Não, não muda. Mas muda o acesso ao dinheiro caso você precise, um dinheiro a mais. E isso fará toda a diferença. Imagina essa situação. Você começou a receber o BPC agora e acontece um imprevisto, uma urgência, uma necessidade dentro de casa. Hoje você ainda tem essa alternativa de ir lá e pedir um empréstimo. E com essa possível mudança, você não terá mais essa alternativa. Vamos olhar para os dois lados com calma. Porque isso aqui não é tão simples quanto parece. Quem criou esse projeto diz o seguinte, que essa mudança é para proteger quem recebe o benefício e evitar dívidas. Evitar juros altos, evitar que a pessoa entre em um empréstimo sem entender e depois fique presa a essa situação. E se a gente parar para prestar atenção, isso faz sentido. Muita gente acaba se enforcando nos empréstimos, sem ter muita opção, e depois fica apertado para pagar. Mas agora olha para o outro lado, que é a realidade de quem está dentro de casa, vivendo, cada um dentro da sua situação, porque cada família vive uma situação diferente. Uma pessoa que dependa do benefício, aparece um problema, um remédio que precisa comprar, uma conta que venceu, alguma coisa dentro de casa quebrou, uma necessidade, um aparelho doméstico, e é neste momento que não é uma questão de escolha, é uma necessidade. É aí, essa pessoa pensa, eu não queria fazer isso, mas eu preciso resolver essa situação. Hoje, ela ainda tem essa alternativa, ela ainda consegue buscar essa saída, mas com essa possível mudança, ela não terá mais essa opção naquele momento de necessidade, porque teria que esperar os 10 meses que está no projeto. É aí que entra a grande questão, que muita gente não para pensar. Proteger, sim, é importante, mas limitar quem pode passar por alguma dificuldade, pensa comigo. Cada pessoa vive uma realidade diferente. Tem gente que realmente precisa de proteção, mas tem gente que precisa ter acesso a essa oportunidade de poder ir lá e fazer um empréstimo. E é por isso essa discussão tão importante, porque não é só a regra, é algo que mexe diretamente com a vida das pessoas. Então a pergunta continua. Esse novo projeto de lei ajudaria você ou pode acabar dificultando ainda mais quem precisa? O que vocês acham? Porque, minha gente, no final, não é só sobre crédito que estamos falando. É sobre ter autonomia, é sobre ter opção, é sobre conseguir resolver um problema quando ele aparece. Porque quando a gente fala quem recebe o benefício, a gente está falando de pessoas que vivem com o básico, tudo já muito bem planejado, o valor já está contado. E quando surge um imprevisto, nem sempre dá para esperar, nem sempre dá para adiar. É aí que entra essa grande reflexão. Cada pessoa vive uma realidade diferente. Tem gente que precisa de proteção, sim, mas também tem pessoas que precisam ter esse acesso. Entender isso é o que faz toda a diferença, porque no fim das contas não é só uma regra, é algo que poderá impactar diretamente na vida de quem depende desse benefício. Minha gente, esse projeto ainda está em discussão, ainda não virou lei, mas é importante acompanhar, porque uma mudança assim, quando avança, acontece mais rápido
do que muita gente imagina. E quando isso acontece, quem não está informado acaba sendo pego de surpresa. E quando envolve benefício, isso não é só uma mudança simples. Vai impactar diretamente o dia a dia de quem depende desse dinheiro. Por isso, acompanhar informação faz toda a diferença. Minha gente, a informação de hoje pode evitar problemas lá na frente. Agora, me conta aqui que eu quero saber a sua opinião, o que você acha dessa possível mudança. Ela seria boa ou ela seria ruim? Você acha que ajudaria ou poderia atrapalhar quem realmente precisa? Porque cada pessoa vive uma realidade diferente. Na sua opinião, poderá ajudar outras pessoas que estão passando por essa situação? Comenta aqui embaixo, porque eu sempre leio os comentários e isso também ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas. Se este vídeo te ajudou, compartilha com alguém que recebe o benefício BPC Loas, porque tem muita gente que ainda não sabe dessa informação, não sabe o que está acontecendo na Câmara dos Deputados e pode acabar sendo pega de surpresa. É uma informação simples, mas poderá fazer toda a diferença. E se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, que precise ter esse conhecimento. Você vai encontrar informações neste canal sobre INSS, BPC e benefícios sociais, sempre de forma muito clara e sem complicação. O assunto de hoje era este. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.